Bem, gente, esse vídeo aula é para resolver esse exercício que foi pedido por um aluno nosso, que acompanha nosso site. Então, o exercício faça um programa em C++ usando laços de repetição para ler 5 números inteiros fornecidos aleatoriamente pelo usuário e informar menor número digitado, média aritmética dos 5 números, quantos números entre 5 e 10 foram digitados. Eu costumo dizer que nada do exercício pode ser ignorado. A gente tem que ler com bastante atenção, inclusive até marcar informações importantes do tipo quantos números que a gente vai ter que ler. São 5 números inteiros, então é uma repetição no qual a gente sabe quantos são os números. Então, significa que eu posso usar, então, for. O for é o mais simples aqui, é laço de repetição, e eu consigo fazer ele num formato que ele roda 5 vezes. E aí, o meu usuário que vai estar digitando, então, se é o meu usuário, isso aqui, esses números, serão entradas. Então, essa informação de que o usuário que vai digitar também é importante. E depois ele pede, então, para informar o quê? O menor número. Então, entre os 5 números que o meu usuário digitou, qual que é o menor número? A média aritmética também dos 5 números. E quantos números estão entre 5 e 10 desses digitados. Então, quando eu quero saber quantos, é contador, é quantidade. Quantos números estão entre 5 e 10? Entre 5 e 10 eu não sei. Eu sei que meu usuário vai digitar 5 números, porém eu não sei quais desses números estão entre 5 e 10. Podem ser os 5 números, como também pode não ter nenhum número entre 5 e 10. Então, isso aqui é uma condição. Então, eu começo na hora da leitura já a traçar como que eu vou resolver esse problema. Média aritmética. Tem como eu achar uma média de números se eu não somar os 5 números? Então, para me achar a média, eu tenho que também fazer o quê? Soma. Soma dos 5 números. Então, eu vou estar somando os 5 números. E o menor número também, a gente vai resolver através de condição. Bom, tracei essa estratégia, né, de leitura e atenção. Agora, a gente vai fazer, então, o programa. Vou abrir aqui, então, o dev. Como o meu é o Windows 8, né? Vou dar No. E aí, a gente vai começar a resolver esse problema, então, do exercício. Vou criar um novo arquivo fonte aqui. Vou incluir, então, as bibliotecas. Vou incluir as duas, como todos os exercícios que eu tenho feito. Eu incluo as duas, apesar de não precisar em alguns casos. E vou começar, então, o nosso programa. Bom, falou que são números inteiros, então significa que o meu número, vou chamar minha variável de num, vai ser do tipo int. Vamos lá, eu preciso de números inteiros, preciso de uma variável para guardar o menor número. Na média, a gente já falou que vamos ter que somar, então eu preciso de uma variável menor, uma variável soma, uma variável média e uma variável para contar esses números. Por enquanto, são essas variáveis que eu vou precisar. Isso nada impede de depois, ao longo do programa, eu descobrir que eu preciso de mais uma variável e colocar ela lá. Então, vamos colocar aqui número, né, num soma. Lembrando que a variável soma que a gente vai usar para acumular a soma dos 5 números, eu vou igualar ela a zero para não pegar lixo de memória. Vou criar aqui um contador, que eu vou chamar de cont, também vou igualar ele a zero. Vou criar uma menor, e essa variável daqui a pouco eu volto nela, para a gente entender. E como float, eu vou colocar a minha média. Então, minha média vai ser do tipo
float. Bom, vamos aqui, o nosso for, a gente tem o i, eu posso colocar ele aqui no int, ou eu posso, dentro do próprio for, declarar o meu i. Vou começar ele com 1, e o meu i vai até menor ou igual a 5. Vejam que se eu colocar meu i começando com 0, de 0 até 4 eu tenho 5 números. Se eu começar com 1, de 1 até o 5, incluindo o 5, eu tenho 5 números também. Qual a diferença? Nenhuma. O que eu tenho que fazer é traçar a minha estrutura de repetição for de tal forma que ela rode 5 vezes. Isso aqui é uma estratégia. Eu poderia aqui também ter feito isso aqui, ó, começar com 0 e ir até menor que 5, que ele vai de 0 até o 4, até o 5, incluindo o 4 só. Na hora que chegar em 5, ele sai da repetição. Então, tanto faz. Vou deixar assim e mais. Bom, eu fiz algo diferente, que é colocar um int aqui. Eu estou declarando o meu i dentro do próprio for. Qual é a diferença de declarar o i no for? Ele só vai existir aqui, ó, entre as chaves do for. Ele só existe nesse bloco de comandos, que vai do início até o fim da minha estrutura for. Posso fazer isso? Posso. Só que se eu precisar usar o i ao longo do programa, ele não existe, só existe aqui. Eu tenho que sair declarando ele em vários lugares. Vamos pedir aqui para o usuário, então, digitar número. Vou guardar esse número dentro do num. Como eu não estou usando vetor, o que a gente tem que lembrar? Isso a gente já viu aí ao longo de algumas aulas que estão no site. Toda vez que eu vou armazenando um valor dentro dessa variável, eu vou substituindo o valor anterior. Então, todas aquelas informações que o problema pede, que é menor número, soma, ou melhor, média, contagem, tudo isso eu tenho que fazer aonde? Dentro desse bloco de comandos. Eu vou até colocar aqui, ó, um pequeno comentário que é o fim do for, para me lembrar. Tudo tem que ser resolvido antes de finalizar o for. Vou pôr o System Pause aqui, para parar a tela. E aí, gente, mais uma dica. Vai fazendo o problema, resolvendo ele aos poucos. Qual que é o problema do aluno? Qual que é a grande dificuldade? O aluno quer resolver o problema completo e aí que ele vai tentar compilar e aí acontece aquele tanto de erro. Então, o que eu fiz aqui a princípio? Só a repetição de 5 números. Eu vou testar se está rodando 5 vezes. Depois eu vou tentar resolver os outros problemas. E é até bom que agora eu vou compilar e executar ele aqui e eu vou poder salvar. Vou salvar aqui na área de trabalho. Exercício, repetição. E aí a gente vai ver se ele está funcionando para isso. Vamos testar aqui digitando então 5 números. Ele tem que parar a repetição depois que eu digitar os 5 números. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. O que significa isso? Que o meu for, a minha repetição, meu laço de repetição, ele está funcionando. Diante disso, agora eu vou tentar resolver os problemas. Quais são eles? Menor número, média aritmética e quantos números estão entre 5 e 10. Eu vou tentar resolver tudo de uma vez? Não. Vou fazer um de cada vez. E vou testar se todos eles estão funcionando. Então, nós vamos primeiro, seguindo ali a ordem, encontrar o menor valor. Então, para encontrar o menor valor, a gente vai usar um if. Se o número que eu estiver digitando for menor que o que estiver dentro da minha variável menor, eu vou substituir a variável menor. Então, a variável menor, qual que é o objetivo dela? Armazenar
o menor valor entre os digitados pelo usuário. Então, para aquele exemplo meu que eu tinha digitado 1, 2, 3, 4, 5, o menor valor é o 1, certo? Acontece que a minha variável menor, ela foi criada e eu não mandei ela receber nenhum valor. O que isso pode acontecer? Qual que é o problema que pode acontecer? A menor, ela pode receber um lixo de memória, que pode ser o menor valor. E aí, essa substituição que eu estou usando no meu if não vai funcionar. Então, o que eu vou fazer é, vou começar a minha variável menor com um valor alto. Isso seria uma estratégia. Então, eu vou começar ele com um valor bem alto. E aí, a primeira vez que ele testar isso aqui, se o num é menor que o menor, vai dar verdadeira essa condição e ele vai substituir o menor por um valor que o usuário digitou. Então, vamos começar aqui o meu menor com 10.000. Qual é o problema dessa estratégia de inicializar a minha variável com um valor? Vejam que se eu estiver trabalhando com valores somente menores, ou melhor, valores maiores que 10.000, isso aqui não vai funcionar, essa estratégia. Eu teria que traçar outra estratégia. Mas como a gente já viu que ele quer a quantidade de números de 5 até 10, daí a gente tem uma ideia de que os valores que a gente vai estar trabalhando, esse conjunto de valores que a gente vai estar trabalhando, eles são menores que esse valor, certo? Então, vai funcionar. Então, tá aqui. Com isso, ao digitar um número, eu já verifico se ele é menor, que a variável menor. E vai substituindo. Toda vez que ele entra, né, essa condição é verdadeira, ele entra aqui, o menor recebe o valor do num. E ele vai ficar nesse loop, toda vez ele testa. E aí, ele vai ter na variável menor, depois que a repetição acontecer, o menor valor digitado. Onde que eu tenho que mostrar esse valor? Fora do for. Por quê? Porque se eu colocar dentro do for, toda hora ele vai mostrar para mim. E ele vai mostrar o menor várias vezes. E o que eu quero? Eu quero só o último valor, só o menor de todos os 5. Então, é importante colocar fora do for. Então, vou mostrar aqui, ó, o menor número digitado foi menor, minha variável menor. Vamos testar. Vamos digitar aqui alguns valores aleatórios. Então, 3, 2, 6, 7. Vejam que o último valor vai ser o meu menor, que é o 1. E aí, ele mostrou aqui pra gente, então, o menor número digitado foi 1. Significa que a cada vez que ele testava se o num é menor que a variável menor, ele entrava aqui e substituía. E que horas que eu vou mostrar, em qual momento que eu vou mostrar a variável menor? Só depois que ele rodar 5 vezes essa repetição e ele tiver de fato entre os 5 valores o menor, que é fora do for. Então, a gente resolveu já esse primeiro problema aqui, ó, menor número digitado. Agora, nós vamos fazer a média dos 5 números e depois quantidade de números entre 5 e 10. Então, agora eu vou colocar aqui o soma. Na verdade, o soma eu poderia fazer aqui, ó, antes do if. Depois que eu digitar o número, eu já vou acumular o soma. Eu posso fazer isso aqui, soma é igual a soma mais num. Tem gente que usa isso aqui, ó, vou até colocar como comentário, soma mais igual num. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso. Esse mais igual significa que eu vou pegar essa variável, vou igualar a ela mais essa variável. Tá aqui, ó. Soma é igual a soma mais 1. Esse soma, ele vai acumular todas as somas dos números. Então, ele vai, a cada hora que o usuário digitar, ele guarda dentro dessa soma, lembrando de recuperar, né, o valor que estava armazenado lá antes. Bom, para a média, não basta eu somar.
eu tenho que somar todos os 5 números e dividir pelo total, que é 5. Então, nós vamos colocar fora do for também. A média depende da soma total, e eu só vou ter ela aqui fora, dividido por 5. E eu vou pôr 5.0 para forçar com que essa média seja real. Porque se eu fizer isso aqui, ó, soma dividido por 5, eu vou dividir um inteiro por um inteiro. Isso gera outro inteiro. Então, o que eu vou fazer? Dividir um inteiro por um real. E aí, eu vou ter um número real. Depois, então, que eu mostrar o menor, eu vou mostrar a média. Então, a média dos 5 números é média. Lembrando que essa é a média aritmética. Vamos testar. Vamos digitar aqui novamente 5 números aleatórios. E ele traz aqui para a gente, então, o menor número, 2, continuou mostrando o menor número. E a média dos 5 números é 4.8. Ele trouxe aqui um número real, ele somou esses 5 números e dividiu por 5, que é o total. Vejam que assim vai muito mais fácil. Eu vou resolvendo o problema por partes, vou testando, vou me certificando que ele está certo. Isso flui melhor. Eu divido o problema em partes. Vamos agora resolver o último problema, que é contar. Então, eu preciso saber quantos números estão entre 5 e entre 10. Então, maiores que 5 e menores que 10. Eu tenho que repetir a variável. Então, aqui eu estou verificando se a variável é maior que 5 e, usando esse operador, a variável é menor que 10. Vamos contar toda vez que isso acontecer. Conte mais. Não esqueçam, gente, de igualar ela a zero. Essa variável contadora, ela não pode, em hipótese alguma, receber lixo de memória nela, porque senão eu vou ficar contando um lixo de memória. Aumentando 1, isso aqui nada mais é que acrescentar uma unidade nessa variável. Vamos mostrar aqui. Então, a quantidade de números entre 5 e 10 é conte, o próprio conte. Se eu quiser, então, incluir o 5 e o 10, lá tá falando que é entre, né? Entre 5 e 10 dá a sensação, a impressão que não está incluindo o 5 e o 10. Mas se eu quiser incluir o 5 e 10, basta colocar um igual aqui e um igual aqui também. Mas nesse meu caso, só vão entrar os números 6, 7, 8 e 9. Não entra nem o 5 e nem o 10. Vamos rodar. Vamos fazer o seguinte. Colocar, como eu estou testando esse if, vamos colocar números que estão entre eles. Então, 6, 7, 2 números aí entre 5 e 10. Os outros não vão estar, não. Vou pôr aqui o 10, para vocês verem que ele não vai contar, então ele vai contar só 2 números. E vamos lá as respostas. O menor número digitado foi o 1, tá lá. A média dos 5 números foi 5.2, ele somou os valores e dividiu por 5. E a quantidade dos números entre 5 e 10 é 2, que é o 6 e o 7. O 10 ele não contou. Quero descer se pressione qualquer tecla, que é do System Pause. Vamos acrescentar, então, aqui um cout com /n. E aí, fica bem bonitinho.
Toda vez que eu acrescento alguma coisa, eu compilo para poder... Opa, digitei ali um caractere, deu erro, né? Para poder salvar e testar também. Então, ficou lá, bonitinho. Menor número, a média dos números e a quantidade de números entre 5 e 10. Então, é isso, gente. O exercício está resolvido. Era um exercício relativamente simples. Porém, a gente dividiu em partes, ele se torna mais simples ainda. Então, até mais, gente.